Como explicar ao paciente que o psicólogo não dá conselho ou diz que o que está certo ou errado na terapia? Olha, primeiro vamos na questão da qual que é a função aí de um psicólogo, principalmente quando a gente pensa um psicólogo terapeuta cognitivo comportamental. O psicólogo, ele ajuda o paciente a avaliar os seus pensamentos, avaliar os seus sentimentos e os seus comportamentos. Então, ó, já fica guardado aí. O psicólogo ajuda o paciente a avaliar os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos. Nós vamos ajudar o paciente a ver como o seu funcionamento atual está de acordo com seus valores, como ele gostaria de viver e ser, ou de acordo aí com suas metas de vida em todas as áreas. Então, na vida profissional, na vida de relacionamentos amorosos, na vida social, na vida familiar e por aí vai. Será que o funcionamento daquele paciente está de acordo com as metas de vida dele? Será que o funcionamento daquele paciente está de acordo com os valores que ele acha importante, que ele gostaria de viver? Tá? Então isso é muito importante, isso é um papel que a gente vai ajudar o paciente a perceber. Com isso, né, como nós temos então objetivos e valores a serem alcançados ou vividos por esse paciente, há um modo de funcionamento certo e errado. Se nós temos aí um objetivo, um valor, um modo de funcionar ideal, vamos colocar assim, do paciente, há um modo certo e errado de funcionar que esse paciente vai estar envolvido, que vai ajudar o paciente a viver de acordo com seus valores e objetivos. Se ele quer, por exemplo, passar num vestibular, quer passar num concurso, existe um modo certo de isso acontecer, que é estudar. Se ele não tem o comportamento de estudar, se ele procrastina bastante, se ele fica só curtindo a vida, não sei o quê, esse comportamento não está de acordo com o objetivo dele. Então, este comportamento está errado. Tá? Então, espero que... Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer aqui é que, por mais que nós vamos ajudar o paciente aí a perceber justamente isso, né, que o comportamento dele está errado, por mais que a gente vai ajudar esse paciente a perceber isso por conta própria, em muitos casos nós vamos utilizar da psicoeducação, da autodeclaração, por exemplo, para demonstrar o que seria o certo e errado em determinadas situações. Então, quando a colega pergunta como falar para o paciente que o psicólogo não diz o que está certo e errado, na realidade ele pode muito bem dizer o que está certo e errado. Quando eu faço psicoeducações, quando eu faço autodeclarações, quando eu mostro para ele que tal comportamento não vai levar ele para onde ele quer, e qual seria o comportamento mais adequado, eu estou falando para esse paciente o que é certo e o que é errado, baseado nas metas dele, baseado nos objetivos dele, de forma geral. Se eu tenho um paciente que está num relacionamento abusivo, eu falar para ele o que é um relacionamento saudável e que o que ele faz atualmente no relacionamento dele não ajuda ele a ter um relacionamento saudável, eu estou falando o que é certo e errado, de certo modo. E ao ajudar esse paciente a sair dessa relação tóxica, ele precisa entender o que é um relacionamento saudável e o que não é um relacionamento saudável. Então, esse processo de falar o que é certo e errado, na realidade, nós fazemos sim, tá? Isso é muito importante. Então, a gente vai fazer isso em várias situações aí com o paciente. Então, no final das contas, o psicólogo vai dar alguns conselhos, sim. Se você não gostar dessa palavra, você pode usar, ele vai fazer orientações, tá? Mas a gente não precisa ficar preso nessas coisas. A gente cria crenças a respeito da profissão. Porque psicólogo não... Sim, a terapia não é conversa. Não é só dar dicasinha, não é isso. Mas você vai aconselhar, você vai orientar esse paciente para ele viver da melhor maneira possível, para um maior bem-estar, dentro justamente das suas metas de vida, dentro dos valores dele, de como ele quer viver. Então é importante que a gente mude algumas crenças. Mas o psicólogo não dá conselho. Não é exatamente dessa maneira, tá? Você pode orientar, porque você, seja através do estudo do comportamento humano, seja você entendendo ali, lendo nos livros, nos artigos e por aí vai,
ou simplesmente notando os padrões, né, do que é mais saudável, você tem na sua cabeça, você sabe muito bem o que é certo e o que é errado, qual comportamento vai ajudar o paciente a atingir o que ele quer atingir. E aí, muitas vezes, quando o paciente tem muita dificuldade de perceber isso sozinho, você vai precisar dar um chacoalhão nesse paciente e mandar ele tomar vergonha na cara. Falar, olha, este comportamento não vai dar certo. Se você continuar fazendo isso, não vai dar certo. Você entende? Então, algumas vezes, dependendo da relação terapêutica que você tem com o paciente, você vai falar essas coisas sim, tá? Então, eu acho muito importante falar isso, porque você não precisa falar para o paciente que explicar para ele que o psicólogo não vai dar conselho e não diz o que é certo e o que é errado. O que você vai fazer é buscar o melhor para esse paciente. Aí que você vai ajudar ele. É igual quando às vezes um paciente chega e fala assim, é muito bom falar e tudo mais, sem nenhum julgamento. Eu falo assim, mas eu vou te julgar em muitos momentos. Em muitos momentos eu vou julgar, né? Eu vou ajudar você a se julgar também, de certo modo. Para você precisa avaliar se aquilo que você está fazendo está te levando para onde você quer ou se aquilo não está te levando para onde você quer. Então fazer essa avaliação é normal, tá bom? O Gerson falando aqui, isso é igual o pai falar que o psicólogo nunca dá dicas. É igual o psi falar. Enfim, exatamente. É isso mesmo. Então, você não precisa explicar isso para o paciente, tá? Você vai fazer baseado no funcionamento dele. É que assim, não vai ser um negócio de tipo assim, eu tenho tal problema, o que eu faço? Não é isso que você vai fazer, né? E realmente, isso você não vai fazer, né? Eu tenho problema, o que eu faço? Você vai perguntar, qual é o seu objetivo nessa situação? Qual é a sua meta? Quais são as opções que você tem? Realizar essa opção vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Então você vai fazer esse processo com o paciente. Você não vai falar de cara para ele, faz isso, faz aquilo, não sei se... Claro, agora se você vê o paciente fazendo muita cagada repetidas vezes, você fala assim, gente, a gente não tinha conversado sobre isso? Né? Você sabe que esse comportamento não vai dar certo. Você sabe que não vai ser legal. Ou se você vê o paciente comentando algo a respeito como eu... E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição. E além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.